E aí você descobre que está na hora de montar o seu próprio estúdio fotográfico. Seja home office, seja no espaço que você vai reservar só para isso, você sempre vai ter pouco espaço. Isso eu garanto para você. O espaço nunca vai ser suficiente. Primeiro porque você vai ter que montar um fundo, então você vai começar a colocar tripé, e aí você vai pôr um tripé de cada lado, e esses tripés sempre vão estar no meio do seu caminho, então você vai tropeçar neles, e aí você vai colocar um tripé para luz. Talvez você trabalhe com uma luz só, como eu faço na maioria das vezes, talvez você use mais de uma, então você vai ter um tripé de cada lado, talvez você ainda use uma luz no meio, para ter uma luz de beleza, então você vai ter um tripé a mais, aí você vai se mexer, você vai bater nele, e aí você vai ter uma girafa, e você vai encher o seu ambiente de coisas e vai ficar muito difícil trabalhar. Quando a gente trabalha com tripé, a gente tem uma série de problemas. Primeiro porque a gente tem que montar tudo, colocar no lugar, abrir esses tripés, armar, colocar a barra nele, porque muitas vezes ela vem desmontada, ou no mínimo ela é articulada, então você vai ter que abrir do mesmo jeito. Encaixar, regular a altura de um lado, regular a altura do outro, talvez você tenha alguém para te ajudar, isso vai ser mais fácil. Colocar o fundo, prender, provavelmente usando garras ou alguma coisa parecida. Esticar bem, né, porque ele tem que ficar bem esticadinho dos dois lados. Depois, desmontar tudo e guardar tudo. E ter um lugar para guardar tudo isso também é importante, porque às vezes você recebe o cliente no estúdio também durante a semana e seu estúdio tem que estar arrumadinho, né, apresentável. Você não pode ter aquele monte de tripé jogado em qualquer lugar. E aí você tem as cabeças dos tripés que você também precisa guardar, porque elas não podem cair. Se elas caírem, elas podem quebrar ou fazer um barulhão ainda, ou elas pesam, então o tripé é mais difícil ficar em pé. Enfim, tudo acaba virando um problema difícil de administrar. Ou você simplesmente larga tudo montado lá mesmo e pronto. Eu, no meu caso, eu não gostava de deixar tudo montado, o que me fazia fotografar menos, porque toda vez que eu precisava fotografar, eu tinha que montar tudo. Então eu nunca fotografava sozinha, eu sempre deixava para fotografar quando eu tinha pessoas para me ajudar. Isso limitava muito a quantidade de vezes que eu fotografava, principalmente a quantidade de vezes que eu fazia autorretratos. Esse é o cenário que eu vivi por muito tempo e eu tive muita dificuldade porque eu precisava carregar minha luz, eu sempre trabalhei com uma luz só, então eu nunca tinha muitos tripés em volta de mim, no máximo 2 em ocasiões especiais, mas mesmo assim eu carrego a minha luz o tempo todo, eu mudo ela de lugar o tempo todo, eu não trabalho com essa luz fixa. Conforme eu mudo a modelo, eu mudo a luz também. Então eu sempre fiz muito esforço e carreguei muito peso quando eu movia minha luz, e eu sempre tinha coisas no meio do caminho, e esses tripés segurando o fundo sempre me atrapalharam bastante. Eu passei bastante tempo procurando soluções, então eu usei alguns tripés desses que você cria quadros, monta com PVC, fiz várias outras opções na tentativa de fugir dos tripés, até que eu consegui nas últimas semanas chegar no que eu acho que é o universo perfeito do fundo infinito para estúdio, quando a gente trabalha com tecido ou até com papel, mas com fundos que a gente muda com bastante frequência. Hoje eu tenho muito mais estímulo para me fotografar ou para fazer coisas pequenas, até inclusive para gravar vídeo, porque o meu trabalho diminuiu bastante. Eu vou mostrar para vocês como. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse pequeno pontinho aqui em cima da minha cabeça? Ele é um ímã, ó. A gente puxa ele para cima e ele se separa. Então eu tenho 2 partes dele, ó. Aqui. Então esse ímã aqui, ele é o que segura meu fundo hoje. Então eu não preciso mais de tripé. Eu simplesmente coloco o meu fundo aqui e ele vai ficar preso por ímã. Na prática, é isso aqui, ó. Pronto. Então eu coloquei um ímã desses em cada ponto onde eu precisaria prender o fundo, fazendo um quadrado, e aí eu tenho a mesma suspensão que eu tinha com os tripés. É óbvio que eu posso fazer isso porque essa parede aqui é usada só para fundo, né? Se você for fazer na sua casa, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade porque os ímãs precisam ficar lá, mas cá entre nós eles são bem discretos. Você pode pintar ele de branco, ninguém nem vai perceber que você tem um ímã colado na parede. Esses ímãs, inclusive, são um pouco grandes, poderiam ser menores, porque eles sustentam 2 quilos cada um deles. E eu coloco pelo menos 4, 5 talvez. Coloco 5 deles para sustentar um fundo, e um fundo pesa muito menos do que isso. Agora, o que eu acho importante vocês saberem sobre esse sistema de ímãs? Ele não é milagroso, tá, gente? Vocês têm que deixar o fundo esticadinho para ele ficar legal. Mas é mais fácil esticar com ímã do que esticar com tripé. Você pode colocar quantos ímãs você precisar. Se você usa o fundo em pé, você vai precisar colocar os ímãs em pé. Se você usa ele deitado, você vai precisar colocar os ímãs deitados. Se você usa dos 2 jeitos, provavelmente você precisa pôr os ímãs nas 2 alturas. Você tem que lembrar que você precisa de 2 ímãs para cada posição. Então você vai precisar colar um ímã na parede
e um ímã que vai por cima do outro, então é o ímã que vai prender o tecido. Então, se você precisa de 4 posições, uma para cada ponta, né, 2 em cima e 2 embaixo, você precisa, na verdade, de 8 ímãs. Eu coloco um ímã no meio também, porque os meus fundos são um pouco grandes, então pode ser que ele fique, né, meio bambo assim em cima, meio solto, então eu coloco um no meio também. Então, para cada fundo, eu uso 5 posições, ou seja, 10 ímãs. Se você usa um fundo muito grande, pode ser que você precise de 2 posições no meio, ao invés de uma só. Lembrando que sempre o dobro, então um fica colado na parede e o outro vai por cima do fundo. Então é sempre o dobro do número de posições que você vai precisar. Uma outra coisa legal sobre os ímãs é que quanto mais ímãs você coloca um sobre o outro, mais forte ele fica. Então você pode colocar vários fundos, um em cima do outro, que o ímã aguenta. Isso é muito legal. Então você põe um fundo e põe os ímãs em cima. Se você quiser, você pode pôr outro fundo por cima daquele e prender com o ímã por cima também. Então você vai criando camadas. Você pode prender vários ímãs no mesmo ímã da parede. O único limite é a fita que você vai usar para prender o ímã na parede. Eu usei fita 3M, uma fita transparente que ela suporta bastante peso e ela tem aguentado muito bem os meus fundos. Mas dependendo da qualidade da tinta da sua parede, ela pode soltar e arrancar um pedaço da parede. Então primeiro faz o teste, vê o peso que a sua parede aguenta sem descascar e aí depois você coloca o ímã. Eu tenho uma posição na minha parede que já descascou e aí eu tive que grudar de novo a fita e deu tudo certo, ela tá lá presa. Mas dependendo da qualidade da parede de vocês, a tinta pode não aguentar e a parede pode descascar e soltar o fundo. Tenha sempre a fita com vocês, porque se for o caso você cola de novo, também não é um problema muito grande. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu sistema de fundo, como que eu colei o meu ímã, para vocês terem uma ideia e poderem fazer aí na casa de vocês. E para fazer o nosso sistema de ímãs, a gente só vai precisar de tesoura, ímãs e uma fita dupla face bem forte. Eu gosto dessa transparente aqui porque ela é flexível, então ela é bem forte, ela é bem resistente, mas ela também é fácil de tirar se a gente precisar. Ela não é aquela fita que vai ficar para o resto da vida e vai estragar tudo se você precisar tirar um dia. Bom, é muito simples. A gente pega o ímã com muito cuidado porque ele belisca, tá, gente? E dói pra caramba. Você pode colar de qualquer lado dele, tá? Lembrando que de um lado ele atrai e de outro ele repele. Mas aqui tanto faz o lado, porque é só você inverter o outro lado depois, ó. Vou mostrar pra vocês um exemplo aqui. Ó, desse lado eu não consigo encostar um ímã no outro, ó. Desse lado aqui ele atrai. Então é só eu virar o ímã, tá vendo? Ó, que ele dá certo. Esse lado eu não consigo encostar, ó. Ele faz uma força contra e desse lado ele atrai. Então é só eu virar o ímã que vai dar certo. Peguei aqui o ímã, eu vou cortar. Ele atrai a tesoura também, então é meio chatinho para cortar. Eu vou cortar ele aqui, as beiradinhas, né? Só para ficar mais bonitinho. Aí eu vou tirar essa parte da fita. Acho que todo mundo sabe usar uma fita dupla face, né, gente? A gente tira a parte do plástico da fita. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas tá a fita colada no ímã. E aí a gente vai colocar isso aqui na parede. E aí é simplesmente vir na parede aonde você quer, no lugar aonde você vai colocar o fundo. É bom vocês medirem antes, tá, gente? Porque o meu aqui ficou totalmente torto. O meio não ficou nada no meio. Então vocês vão medir o lugar e vão colocar o ímã na parede, ó. Então aqui é onde eu acho que é a posição certa. Eu já tinha marcado. Então eu sei que aqui é o lugar da parede onde meu ímã tem que ficar. Pronto, já coloquei ele aqui. A fita é bem forte, então depois que você coloca é até um pouco difícil de tirar, ó, tá vendo? Ela é bem dificinho, já tá preso. Essa aqui é a posição do rodapé. E aí eu coloco o outro em cima, ó. Como eu falei pra vocês, um lado ele repele, ó, esse lado aqui eu não consigo colar. Aí é só eu virar o ímã, ó. Virei, aí ele já começa a atrair, ó. Então é só eu trazer o meu fundo, colocar aqui, colocar o outro ímã em cima e pronto. Já tenho ele funcionando, ó. Tá vendo? Se eu puxar aqui ele sai, porque ele escorrega, ó. Mas precisa fazer bastante força para tirar o fundo. Para tirar o ímã, gente, lembrem sempre de arrastar ele para cima, porque se você puxar para frente, tá arriscado arrancar a parede junto. Então, puxa para cima que o ímã sai, ó.
E na hora de guardar, guardem o imã sempre assim. Terminou, você cola cada imã na sua posição para você não ter risco de perder. E pronto, tá aí, ó. Um sistema de fundo totalmente funcional. Então é isso, gente. Espero que isso mude a vida de vocês do mesmo jeito que mudou a minha, porque fez uma diferença enorme na minha rotina, na rotina da minha equipe. Tudo ficou mais fácil, mais rápido e muito menos cansativo. Espero que tenham gostado. Quero o feedback de vocês aqui. Beijo, tchau!